A Ocelote ela nasceu em 2015 com a missão e objetivo de eletrificar e conectar o mundo. E desde o início, os nossos projetos foram fomentados pela FAPESP. Então, por exemplo, nós desenvolvemos um protetor de surto, basicamente um equipamento que protege as aeronaves contra descargas atmosféricas. Esses produtos são produtos que estão voando hoje em algumas plataformas existentes. E esse é um exemplo de um projeto que foi, desde o início, desenvolvido com o suporte da FAPESP. Tiveram diversos outros, por exemplo, a bateria de emergência, que a gente está em final de certificação junto à ANAC, por exemplo, é outro produto que a gente teve bastante apoio da FAPESP desde o início. Então, essa pegada de eletrificação, que é o mundo novo, aí, eletrificação aeronáutica, eVTOL, aviões híbridos, é esse segmento, essa questão de emissões zero, que a gente tem trabalhado fortemente com a visão de futuro de desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, as aeronaves da família Praetor, jato executivo da Embraer, utilizam equipamentos desse tipo de proteção contra descarga atmosférica. Tem também a aeronave militar, o KC-390, também faz uso de equipamentos desse tipo. Já a bateria de emergência tem diversas plataformas, não só nas plataformas da Embraer, mas a gente está desenvolvendo uma especificamente para aviação comercial, uma família de baterias, e mais adiante virão outras versões que vão apoiar aeronaves como Cessna, Gulfstream e outras existentes. Basicamente é uma bateria de emergência que, no caso de uma pane elétrica, onde você perca a energização das superfícies de comando, essa bateria é a que permite que o piloto controle as superfícies de comando e para fazer uma manobra de emergência. Um dos projetos mais empolgantes que a gente tem hoje é a parte de alta tensão para a eletrificação aeronáutica. A gente está acostumado a alta tensão para transmissão de energia elétrica, para as casas e assim por diante, mas para eletrônicos hoje existentes na aviação, são todos eletrônicos de baixa tensão. Nesse sentido, a Ocelote tem desenvolvido e está trabalhando para seguir no desenvolvimento dos sistemas de alta tensão. Então, a gente está falando da caixa de alta potência, caixas de baixa potência, conversores de potência, controladores de potência, estabilização de energia, tudo isso juntando aquele conceito de alta tensão com sistemas embarcados. A pegada ecológica da aviação tradicional de hoje conta mais ou menos aí entre 2% e 4% de emissões. A expectativa é que a aviação elétrica e a híbrida consigam derrubar esses números aí para metade ou até menos do que isso. Essa substituição ela não vai acontecer de forma imediata, mas a tendência é que conforme a tecnologia evolua, você já vá fazendo substituições ao longo do tempo. Coisa de 30, 40 anos talvez, onde a gente vai sentir um grande impacto da eletrificação no mundo aeronáutico. Sobre os aeronaves elétricas e híbridas, a gente já está vendo aí diversos fabricantes ou desenvolvedores no mundo, com um estágio próximo aí de 2 a 3 anos de uma entrada em serviço, com produtos ainda que não estão na sua versão final, mas que em poucos anos vão alcançar a sua versão final. Então a tecnologia não está tão distante de nós. Vai ser o mundo perfeito logo que iniciar? Provavelmente não. A questão de desenvolvimento de baterias, por exemplo, é uma questão ainda complicada para todos eles. A autonomia desses veículos elétricos na atual tecnologia de química de baterias, por exemplo, é o que a gente ainda tem distância com relação ao que a gente visualiza lá na frente de um mundo daqui a 10 anos, quando a gente olha lá o desenho dos Jetsons, nossa, vai ser assim? Vai ser, mas ainda não existe toda a tecnologia, especialmente com relação à química das baterias, por exemplo, que permitem esse tipo de coisa.